Há momentos na vida em que nos deparamos com batalhas que nunca esperávamos. Uma traição que nos atinge profundamente, uma crise financeira que nos deixa desamparados, uma doença que abala os alicerces da nossa fé. E nesses momentos, somos tentados a resolver o problema com nossas próprias mãos. Queremos lutar, queremos consertar isso, queremos provar a nossa força. Mas a Bíblia nos lembra repetidamente que essas batalhas não são nossas para travar. Eles pertencem ao Senhor. Os israelitas estavam à beira do Mar Vermelho, com o exército do faraó aproximando-se atrás deles. Eles não tinham armas, nem estratégia, nem saída. O medo tomou conta de seus corações, enquanto olhavam para o inimigo que avançava, percebendo que em sua própria força eram impotentes. Mas então vieram as palavras de Moisés: não tenha medo e veja a salvação do Senhor, que Ele realizará para você hoje. Essa é a mesma promessa que Deus dá a você hoje. Ele diz para você parar de travar batalhas que nunca foram feitas para você. Ele lhe diz para confiar nele, ficar quieto e deixá-lo fazer o que só Ele pode fazer. Antes de começarmos, vamos fazer algo divertido. Se você acredita que Deus está lutando por você, comente 1 abaixo e inscrever-se para o canal. Se você ainda não tem certeza, basta bater como. Vamos ver quantas pessoas estão confiando no poder de Deus. E certifique-se de assista até o final. Há uma revelação poderosa esperando por você que pode mudar tudo. Vamos começar. A batalha pertence ao Senhor. O inimigo pode estar se aproximando. A situação pode parecer impossível. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que luta por você agora. Quando Davi enfrentou Golias, ele não era o mais forte, não era o mais alto e certamente não era o guerreiro mais experiente. Mas ele entendeu uma coisa que outros haviam esquecido. A batalha não era dele, era de Deus. Os soldados de Israel tremeram de medo, mas Davi permaneceu firme. Não por causa de sua própria capacidade, mas porque sabia que Deus o libertaria. A batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Muitos de nós estamos tentando lutar contra Golias com nossas próprias forças. Estamos tentando superar o medo, a rejeição, a ansiedade e a injustiça com nosso próprio poder limitado. E quando o fazemos, ficamos cansados, perdemos a esperança, ficamos desanimados, porque o fardo é muito pesado. Mas Deus nunca nos pediu para carregá-lo sozinhos. Ele nunca nos disse para confiarmos em nossa própria sabedoria, em nossos próprios recursos ou em nosso próprio poder. Ele simplesmente nos disse para confiarmos nele. O problema é que gostamos de estar no controle. Queremos ver o resultado. Queremos saber como e quando Deus agirá. Mas fé é entrega. Trata-se de recuar e permitir que Deus se mova à sua maneira, no seu tempo. O inimigo quer que acreditemos que se não lutarmos, estaremos perdendo. Mas a verdade é que quando entregamos a batalha a Deus, estamos entregando-a àquele que nunca foi derrotado. Há uma paz que surge quando realmente acreditamos que a batalha pertence ao Senhor. Isso não significa que não fazemos nada. Significa que oramos em vez de entrar em pânico. Adoramos em vez de nos preocupar. Confiamos em vez de tremer. E ao fazermos isso, encontramos força, não em nossa própria capacidade, mas no poder inabalável de nosso Deus. Josafá, rei de Judá, enfrentou um exército inimigo esmagador. Por todo o raciocínio humano, não havia como ele vencer, mas em vez de fugir, em vez de tentar bolar um plano, ele se voltou para Deus, ele jejuou, ele orou, e ele declarou ao seu povo: vocês não precisarão lutar nesta batalha, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. E quando começaram a cantar louvores a Deus, seus inimigos se voltaram uns contra os outros, e a vitória veio sem que eles levantassem uma única espada.
Esse mesmo Deus está lutando por você hoje. Você pode se sentir cercado, em menor número e exausto, mas a batalha não é sua, é dele. Confiando no tempo de Deus. Não há nada mais difícil para o coração humano do que esperar. Vivemos num mundo que se move rapidamente, um mundo que exige resultados instantâneos. Queremos respostas agora, queremos justiça agora, queremos que nossas orações sejam respondidas agora. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, quando o avanço que almejamos é adiado, começamos a duvidar. Nós nos perguntamos se Deus se esqueceu de nós, se Ele ignorou nossa dor, se ao menos nos ouve. Mas a Bíblia nos diz algo diferente. Isso nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não o entendemos. Abraão recebeu uma promessa, a promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Mas os anos se passaram e nada aconteceu. Ele e Sara envelheceram e a possibilidade de ter um filho parecia impossível. Eles esperaram e esperaram, mas ainda assim, nenhum filho apareceu. E frustrados, tentaram resolver o problema com as próprias mãos. Eles pensaram que talvez Deus precisasse da ajuda deles, talvez Ele tivesse esquecido, talvez eles tivessem que criar sua própria solução. Mas Deus nunca se atrasou. Ele nunca estava atrasado. Ele tinha um tempo determinado e quando esse tempo chegou, Sara deu à luz Isaque, exatamente como Deus havia prometido. Nós não somos diferentes. Quando não vemos resultados, começamos a questionar se Deus está realmente trabalhando. Tentamos forçar as coisas, fazer com que as coisas aconteçam com a nossa própria força. Mas quando corremos à frente de Deus, criamos mais problemas do que soluções. Saímos de sua vontade e acabamos com fardos que nunca deveríamos carregar. Mas quando confiamos no seu tempo, descobrimos que o seu plano é sempre melhor do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Joseph teve o sonho de que um dia ele seria um líder. Mas em vez de sucesso imediato, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Durante anos, parecia que a promessa que Deus lhe havia feito nunca se cumpriria. Mas o que José não conseguia ver era que Deus o estava preparando. Cada provação, cada revés, cada atraso fazia parte de um plano maior. E quando chegou a hora certa, José foi levado da prisão para o palácio em um único dia. Se ele tivesse desistido, se tivesse perdido a fé, teria perdido o incrível destino que Deus preparou para ele. Há uma razão pela qual a Bíblia diz: para tudo há um momento certo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. Há um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para esperar e um tempo para avançar, um tempo em que Deus parece silencioso e um tempo em que seu poder é revelado. Mas só porque não vemos nada acontecendo, não significa que Deus não esteja trabalhando. Quando Lázaro ficou doente, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, esperando que ele voltasse imediatamente. Mas Jesus demorou. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Parecia tarde demais. O povo chorou, acreditando que se Jesus tivesse vindo antes, seu irmão ainda estaria vivo. Mas o que eles não perceberam foi que Jesus tinha um plano maior. Ele não iria apenas curar Lázaro, ele iria ressuscitá-lo dentre os mortos. O que parecia um atraso foi, na verdade, uma preparação para um milagre maior. Os atrasos de Deus não são negações. O que parece um revés costuma ser uma preparação para algo maior do que podemos imaginar. Podemos não compreender por que temos de esperar, porque as portas não se abrem, porque a resposta ainda não chegou. Mas podemos confiar que Deus vê o que não podemos ver. Ele sabe o que não sabemos. E quando chegar a hora certa,
Ele agirá de maneira que não deixará dúvidas de que foi sua mão trabalhando. Deixando a vingança para Deus. Há algo no fundo do coração humano que clama por justiça. Quando somos injustiçados, quando somos traídos, quando as pessoas mentem sobre nós, nos maltratam ou se aproveitam de nós, o nosso primeiro instinto é revidar. Queremos nos defender, queremos esclarecer as coisas, queremos que aqueles que nos machucaram sintam a mesma dor que nos infligiram. Mas a Bíblia nos dá uma ordem diferente. Não se vinguem, meus queridos amigos, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança. Esse não é um comando fácil de seguir. Tudo em nós quer responder, consertar as coisas à nossa maneira. Não gostamos de esperar por justiça, queremos ver agora, mas Deus nos diz para recuarmos, deixarmos ir e confiarmos que Ele cuidará disso. Isso não significa que os erros contra nós não importem. Isso não significa que ignoramos a injustiça. Significa que confiamos naquele que tudo vê, que conhece o coração dos homens e que julgará com perfeita justiça. Veja a vida de José. Seus irmãos o traíram, venderam-no como escravo e o deixaram para morrer. Ele tinha todos os motivos para estar amargo. Ele tinha todos os motivos para se vingar quando finalmente ascendeu ao poder no Egito. Mas José entendeu algo profundo. O que seus irmãos representavam para o mal, Deus usou para o bem. Ele não precisava resolver o problema com as próprias mãos, porque sabia que Deus estava no controle. Quando Davi estava sendo caçado pelo rei Saul, ele teve mais de uma oportunidade de matá-lo e assumir o trono que Deus já havia prometido a ele. Seus homens até o encorajaram a fazer isso, dizendo-lhe que era o momento perfeito. Mas Davi recusou. Ele sabia que a vingança não era dele. Ele entendeu que cabia a Deus fazer justiça, não a ele. E porque ele esperou, porque confiou no tempo de Deus, ele se tornou rei, de uma forma que ninguém poderia negar que foi ordenada pelo Senhor. O próprio Jesus modelou isso melhor do que ninguém. Ele foi falsamente acusado, ridicularizado, espancado e pregado numa cruz. A qualquer momento, ele poderia ter convocado legiões de anjos para destruir aqueles que se opunham a ele. Mas em vez disso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se alguém tinha o direito de se vingar, esse alguém era Jesus. E ainda assim, ele deixou o julgamento nas mãos do Pai. É isso que Deus nos pede. Ele vê todas as injustiças. Ele conhece todas as mentiras que foram contadas sobre você. Ele conhece cada pessoa que traiu você. E Ele promete que cuidará disso. Pode não acontecer da maneira que você espera. Pode não acontecer tão rapidamente quanto você deseja. Mas Deus é um juiz justo e não deixará o mal impune. Quando nos apegamos à vingança, ela envenena nossos corações. Isso nos enche de amargura, raiva e ressentimento. E quanto mais nos agarramos a isso, mais ele nos controla. Mas quando entregamos isso a Deus, quando confiamos verdadeiramente que Ele lutará por nós, encontramos liberdade, encontramos paz. Percebemos que nenhum inimigo, nenhuma traição, nenhuma injustiça é maior que o nosso Deus. Sempre haverá pessoas que nos prejudicarão. Sempre haverá situações que parecerão injustas. Mas o nosso trabalho não é reagir com raiva. Nosso trabalho é amar, perdoar e confiar que Deus cuidará do resto. Ele nunca falhou. Ele nunca ignorou um único ato de injustiça. E no seu tempo perfeito, Ele consertará todas as coisas. Batalhas espirituais exigem armas espirituais. Existem batalhas na vida que não podem ser travadas com a força humana. Existem lutas que nenhuma quantidade de dinheiro, poder ou influência pode superar. Estas são as batalhas do Espírito, a guerra invisível que assola ao nosso redor todos os dias. A Bíblia deixa claro
Pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As lutas que você enfrenta, o medo, a ansiedade, a tentação, a opressão, não são apenas circunstâncias físicas, são batalhas espirituais, e as batalhas espirituais requerem armas espirituais. Muitas vezes, tentamos travar essas batalhas com nossas próprias forças. Quando nos sentimos atacados, reagimos com raiva. Quando temos medo, tentamos controlar tudo ao nosso redor. Quando estamos desanimados, procuramos conforto em pessoas ou em coisas que nunca poderão nos satisfazer verdadeiramente. Mas nenhuma destas são as armas que Deus nos deu. Não somos chamados a lutar com os punhos, com as palavras ou com as emoções. Somos chamados a lutar com a armadura de Deus. A Bíblia fala desta armadura em Efésios 6. Diz-nos para colocarmos o cinto da verdade, porque o inimigo é mentiroso e só a verdade de Deus pode nos libertar. Diz-nos para usarmos a couraça da justiça, porque o pecado abre a porta aos ataques do inimigo, mas a justiça protege os nossos corações. Diz-nos para andarmos no lugar do evangelho da paz, porque no meio do caos precisamos do firme fundamento da palavra de Deus. Diz-nos para usarmos o escudo da fé, porque o inimigo lançará dardos inflamados de dúvida, medo e desânimo, e a fé é o que os extingue. Diz-nos para usarmos o capacete da salvação, porque as nossas mentes são o campo de batalha, e se o inimigo pode controlar os nossos pensamentos, ele pode controlar as nossas vidas. E finalmente, diz-nos para empunharmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva que temos contra o inimigo. O próprio Jesus demonstrou o poder das armas espirituais quando foi tentado no deserto. Depois de jejuar por 40 dias, o diabo veio até ele com mentiras e tentações. Ele tentou manipular as Escrituras. Ele tentou oferecer poder e glória a Jesus em troca de concessões. Mas Jesus não discutiu. Ele não revidou com sua própria força. Ele simplesmente disse: está escrito. E usou a palavra de Deus para acabar com o inimigo. Se o Filho de Deus confiou nas Escrituras para travar suas batalhas, quanto mais precisamos fazer o mesmo? A oração é outra arma poderosa na guerra espiritual. Quando oramos, não estamos apenas falando para o alto. Estamos invocando o poder do céu para intervir em nossa situação. Quando a igreja primitiva enfrentou perseguição, não revidou com protestos ou rebeliões. Eles se ajoelharam e oraram, e o poder de Deus abalou os próprios alicerces dos lugares onde se reuniam. O jejum é mais uma arma, uma forma de nos humilharmos diante de Deus e declararmos que precisamos mais da sua força do que do sustento físico. Quando Daniel jejuou, Deus lhe deu revelação divina. Quando Esther jejuou, uma nação inteira foi salva. Quando Jesus falou de certos tipos de opressão demoníaca, ele disse: este tipo não se extingue senão pela oração e pelo jejum. A adoração também é uma arma nas batalhas espirituais. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, espancados e acorrentados, eles não reclamaram. Eles não desistiram. Eles começaram a cantar louvores a Deus. E enquanto adoravam, as portas da prisão se abriram. A adoração muda a atmosfera. Convida a presença de Deus para a batalha, e onde Deus está, o inimigo não pode resistir. Todos os dias estamos em uma batalha, quer percebamos ou não. O inimigo tentará distraí-lo, desencorajá-lo, tentá-lo e enfraquecer a sua fé. Mas Deus lhe deu tudo o que você precisa para permanecer firme. As armas deste mundo não vencerão uma guerra espiritual, mas as armas de Deus são poderosas para derrubar fortalezas, quebrar correntes e trazer a vitória. Quando você veste toda a armadura de Deus, quando você luta com as armas da oração,
das Escrituras, do jejum e da adoração, nenhum poder das trevas pode vencê-lo. A batalha é real, mas o poder de Deus também o é. E Ele já lhe deu tudo o que você precisa para permanecer de pé. Nada está escondido de Deus, nada está escondido de Deus, nem um único pensamento, nem um único motivo, nem uma única ação. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele sabe o que ninguém mais sabe. As pessoas podem esconder seus pecados do mundo, eles podem encobrir seus erros, eles podem viver vidas duplas, mas eles não podem se esconder de Deus. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando tanto os maus como os bons. Provérbios 15, verso 3. E não há lugar secreto onde os olhos de Deus não alcancem, nenhum motivo oculto que ele não entenda. Quando Hagar foi expulsa para o deserto, abandonada e sem esperança, ela pensou que estava sozinha. Mas Deus a viu. Ele ouviu seus gritos. Ele apareceu para ela e fez uma promessa. E em resposta, ela o chamou de El-Roa, o Deus que me vê. Naquele momento, ela percebeu que nunca foi invisível para Deus. Por mais esquecida que ela se sentisse, por mais maltratada que tivesse sido, Ele estava cuidando dela. Esse mesmo Deus vê você hoje. Ele vê sua dor, suas lutas, suas batalhas silenciosas. Você nunca está sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende. Há também um outro lado desta verdade. Assim como Deus vê o sofrimento dos inocentes, Ele também vê a maldade do mundo. Ele vê a injustiça, a crueldade, os pecados ocultos que ninguém mais conhece. Nada escapa à sua atenção. Quando Caim matou seu irmão Abel, ele pensou que ninguém tinha visto. Ele enterrou o corpo e foi embora. Mas Deus falou e disse: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4, verso 10. O mundo pode ter ficado em silêncio, mas Deus viu isso. As pessoas podem pensar que estão escapando impunes do pecado. Eles podem enganar os outros, eles podem cobrir seus rastros, eles podem até acreditar que, porque o julgamento ainda não chegou, nunca acontecerá. Mas Deus é paciente, não cego. Ele é misericordioso, mas também é justo. Ele dá às pessoas tempo para se arrependerem, mas chegará o dia em que todos serão trazidos à luz. A Bíblia diz: porque Deus trará a julgamento toda a obra, inclusive tudo o que está oculto, seja bom ou mal. Eclesiastes 12, verso 14. Nada é esquecido. Cada ação será contabilizada. Nos dias de Noé, o mundo estava cheio de violência e corrupção. As pessoas viviam como se Deus não visse, como se pudessem fazer o que quisessem sem consequências. Mas Deus viu tudo, e em seu tempo perfeito, Ele enviou julgamento sobre a terra. No entanto, mesmo no julgamento, houve misericórdia. Ele providenciou uma arca, um caminho de salvação para aqueles que crescem. Esse mesmo Deus ainda vê hoje. Ele ainda zela pelo mundo e ainda chama as pessoas ao arrependimento antes que chegue o dia do julgamento. Na vida de José, ele foi falsamente acusado e jogado na prisão por algo que não fez. Do lado de fora, parecia que a injustiça havia vencido, mas Deus viu. Deus sabia a verdade, e em seu tempo perfeito, Ele tirou José da prisão e o colocou em uma posição de honra. Quando somos maltratados, quando somos falsamente acusados, quando somos traídos, não precisamos de vingança. Deus vê tudo e é Ele quem corrige as coisas. Jesus falou disso quando advertiu contra a hipocrisia. Ele disse aos fariseus que eles eram como sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. As pessoas viam os seus atos religiosos, a sua santidade exterior, mas Deus via os seus corações. Ele vê aparências passadas. Ele sabe o que é real e o que é falso. Ele não se impressiona com a religião exterior,
se o coração estiver longe dele. Para aqueles que estão cansados, para aqueles que se perguntam se alguém vê a sua dor, para aqueles que sentem que a justiça nunca virá, Deus vê. Para aqueles que pensam que podem pecar sem consequências, para aqueles que acreditam que podem enganar o mundo, Deus vê. Ele não está distante, ele não está inconsciente, ele está observando, ele está trabalhando, e em seu tempo perfeito, ele trará tudo à luz. Fé no fogo. Fé não é apenas acreditar quando as coisas estão fáceis. Fé não é apenas confiar em Deus quando tudo está indo bem. A verdadeira fé é testada no fogo, é refinado através de provações, fortalecido através da adversidade e comprovado diante da oposição. A Bíblia nos diz: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Verso 13. O mundo vai tremer. As circunstâncias mudarão, tempestades virão, mas aqueles que permanecem firmes na fé não serão abalados. Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram diante do rei mais poderoso da terra, ameaçados de morte, numa fornalha ardente, se não se curvassem diante de um ídolo. Eles tinham todos os motivos para se comprometer. Eles poderiam ter justificado dizendo: Deus conhece nossos corações. Ou, nós nos curvaremos por fora, mas não por dentro. Mas eles recusaram. Eles declararam: o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha ardente. Mas mesmo que não o faça, queremos que você saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses. Daniel 3, verso 17 e 18. Isso é fé. Fé que diz: Deus pode me livrar. Mas mesmo que não o faça, ainda assim confiarei nele. Foram lançados no fogo, mas o fogo não os consumiu, porque Deus estava com eles. Daniel enfrentou o mesmo teste. Foi aprovada uma lei que determinava que ninguém poderia orar a nenhum Deus, exceto ao rei. Foi concebido para prendê-lo, para forçá-lo a fazer concessões. Mas Daniel não vacilou. Ele não orou em segredo. Ele não escondeu sua fé. Ele ia até a janela, como sempre fazia, e orava 3 vezes ao dia. Ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não puderam tocá-lo, porque Deus fechou suas bocas. Ele permaneceu firme, e Deus honrou sua fé. Fé não é ver. Fé é acreditar antes que o milagre aconteça. Quando Pedro andou sobre as águas, ele estava fazendo o impossível enquanto seus olhos estivessem em Jesus. Mas no momento em que olhou para o vento e as ondas, no momento em que se concentrou na tempestade em vez de no Salvador, ele começou a afundar. Isso é o que acontece quando deixamos o medo tomar conta da nossa fé. As tempestades da vida virão. O inimigo tentará nos fazer duvidar, nos deixar com medo, abalar a nossa confiança nas promessas de Deus. Mas se mantivermos os olhos em Jesus, se nos apegarmos à sua palavra, permaneceremos firmes. Os primeiros cristãos foram perseguidos, presos, espancados e até mortos por acreditarem em Cristo. Eles poderiam tê-lo negado para salvar suas vidas, mas eles sabiam que este mundo não era o seu lar. Eles sabiam que a fidelidade a Deus era mais importante que a aprovação dos homens. Estevão, o primeiro mártir, pregou o evangelho com ousadia, mesmo quando seus inimigos pegaram pedras para matá-lo. E quando estava morrendo, viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Ele permaneceu firme até o fim e o céu o recebeu de braços abertos. A fé não é um sentimento. Os sentimentos mudam, mas a fé está enraizada na verdade imutável da palavra de Deus. Quando tudo ao nosso redor é incerto, quando a vida não faz sentido, a fé diz: de qualquer maneira, confiarei em Deus. A fé diz: posso não entender, mas acredito que Deus está no controle. A fé diz: não ficarei comovido com o que vejo, porque sei que meu Deus é fiel. Abraão esperou durante anos pela promessa de um filho. Cada ano que passava fazia com que tudo parecesse mais impossível. Mas a Bíblia diz:
Mas ele não vacilou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus. Romanos 4, verso 20. Mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras, ele acreditava. Mesmo quando não havia sinal da promessa, ele confiou. E porque permaneceu firme, ele viu o cumprimento da palavra de Deus. Sempre haverá oposição à fé. Sempre existirão provações que nos testarão, desafios que tentarão nos abalar. Mas a fé é a nossa âncora. É o que nos mantém de pé quando todo o resto está desmoronando. O inimigo quer que você desista. Ele quer que você duvide. Ele quer que você desanime. Mas se você se mantiver firme, se permanecer firme, verá a bondade de Deus. A fé não é apenas para os dias bons, é para os dias mais difíceis, para as noites mais sombrias, para os momentos em que nada faz sentido. E nesses momentos, Deus ainda é fiel. Deus sempre vence. Desde o início dos tempos, nunca houve uma batalha que Deus tivesse perdido. Nunca houve um momento em que ele foi dominado, derrotado ou pego de surpresa. Ele não é apenas um Deus que às vezes vence, ele é um Deus que sempre vence. Nenhuma força no céu ou na terra pode resistir a ele, nenhuma arma forjada contra seu povo pode prosperar. Nenhum esquema do inimigo pode derrubar seus planos. A Bíblia declara: o Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Êxodo 15, verso 3. Ele nunca conheceu a derrota e nunca conhecerá. A história da história é a história da vitória de Deus. Quando o faraó escravizou o povo de Deus e se recusou a deixá-lo ir, parecia que o mal havia vencido. O exército do faraó era forte, o seu reino era poderoso e os israelitas não passavam de escravos oprimidos. Mas Deus já havia decidido o resultado. Ele enviou pragas, ele abriu o Mar Vermelho e ele afogou o exército do faraó nas águas. O que parecia uma situação impossível não era nada para Deus. Ele sempre vence. Quando Golias se apresentou diante dos exércitos de Israel, ele zombou deles, escarneceu deles e desafiou o Deus vivo. Os soldados tremeram de medo. Ninguém se atreveu a lutar contra ele até que um pastor entrou no campo de batalha. David não tinha a força de um guerreiro. Ele não usava a armadura de soldado, mas ele tinha algo muito maior: a fé no Deus que nunca perde. Com uma pedra, Golias caiu. A batalha pertencia ao Senhor e a vitória já estava decidida. Repetidas vezes, o povo de Deus enfrentou dificuldades esmagadoras, batalhas impossíveis e inimigos que pareciam fortes demais. Mas o resultado nunca mudou. Os muros de Jericó ruíram, não por causa da força de Israel, mas por causa do poder de Deus. Os midianitas foram derrotados pelo pequeno exército de 300 homens de Gideão, não por causa de sua habilidade, mas por causa da mão do Senhor. Elias enfrentou sozinho os profetas de Baal, e fogo caiu do céu. Em cada batalha, em cada desafio, o poder de Deus foi revelado, e sua vitória foi absoluta. Mesmo quando parecia que o mal havia vencido, Deus ainda estava no controle. Quando Jesus foi preso, espancado e pregado numa cruz, os seus inimigos regozijaram-se. Os líderes religiosos pensaram que o tinham silenciado. Os soldados romanos zombaram dele. Seus seguidores ficaram arrasados, acreditando que tudo estava perdido. Mas não compreenderam que a cruz não era uma derrota. Foi a maior vitória da história. O pecado foi derrotado. A morte foi conquistada. A sepultura não poderia segurá-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou, provando de uma vez por todas que nada nem ninguém pode resistir ao poder de Deus. O mesmo Deus que venceu todas as batalhas no passado, ainda vence batalhas hoje. Por mais sombrio que o mundo se torne, por mais forte que o inimigo pareça, por mais impossível que a situação pareça, Deus não se abala. Ele não se intimida. Ele não está lutando para ganhar o controle.
Ele reina supremo e sua vitória é certa. Há momentos na vida em que sentimos que estamos travando uma batalha impossível, uma batalha que esgota nossas forças, nos enche de dúvidas e nos faz questionar se a vitória é mesmo possível. Quer se trate de uma luta financeira, de um relacionamento rompido, de uma doença avassaladora ou de uma batalha pessoal contra o medo e a ansiedade, o peso pode parecer insuportável. Nesses momentos, muitas vezes, cometemos o erro de pensar que temos que lutar sozinhos, confiando nas nossas próprias forças, nos nossos próprios planos e na nossa própria compreensão. Mas Deus nunca pretendeu que carregássemos esses fardos sozinhos. Ele é aquele que luta por nós, e quando entregarmos a batalha a Ele, veremos seu poder operando de maneiras que nunca imaginamos. Uma das verdades mais poderosas das Escrituras é que Deus não é um observador distante. Ele é um guerreiro ativo em nome do seu povo. Êxodo capítulo 14, versículo 14 declara: o Senhor lutará por você, você só precisa ficar quieto. Este versículo vem de um dos momentos mais marcantes da história de Israel, a abertura do Mar Vermelho. Os israelitas ficaram encurralados entre o exército do faraó e o mar, enfrentando o que parecia ser uma destruição certa. O medo tomou conta deles e eles gritaram em desespero. Mas Moisés lembrou-lhes que a sua libertação não dependia da sua força, das suas armas ou da sua capacidade de escapar. A vitória deles viria somente do Senhor, e naquele momento Deus fez o que nenhum ser humano poderia fazer. Ele dividiu o mar, abriu um caminho onde não havia caminho e conduziu seu povo para um lugar seguro, enquanto seus inimigos eram destruídos atrás deles. Este mesmo Deus luta por você hoje. Ele não é apenas um Deus do passado, Ele é o Deus do presente e do futuro. Qualquer que seja a batalha que você esteja enfrentando, você não está sozinho. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz: não tenha medo nem desanime por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Quando mudamos a nossa mentalidade de tentar lutar sozinhos para confiar no poder de Deus, tudo muda. Paramos de nos esforçar, paramos de viver com medo e começamos a caminhar com fé, sabendo que Deus está lidando com o que não podemos. Então, como aplicamos essa verdade em nossas vidas diárias? Primeiro, reconheça que nem toda batalha foi feita para você lutar. Algumas batalhas são vencidas através da rendição, através da confiança em Deus, em vez de se esgotar tentando controlar o resultado. Muitas vezes, desperdiçamos energia lutando com nossas próprias forças limitadas, quando Deus está esperando que o deixemos assumir o controle. Salmo, capítulo 46, versículo 10, nos lembra: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Estar quieto não significa não fazer nada. Significa confiar plenamente naquele que é maior do que qualquer obstáculo no nosso caminho. Segundo, ore e convide Deus para a batalha. A oração não é o último recurso, é a nossa maior arma. Quando nos voltamos para Deus em oração, reconhecemos que a vitória está em suas mãos. O próprio Jesus modelou isso ao enfrentar sua maior batalha, a cruz. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A verdadeira vitória vem quando entregamos não apenas as nossas lutas, mas também a nossa vontade ao plano perfeito de Deus. Terceiro, permaneça firme na fé, mesmo quando a vitória não for imediata. Algumas batalhas são vencidas instantaneamente, enquanto outras exigem resistência. Pense em Josué e nos israelitas marchando ao redor de Jericó. Durante 6 dias,
nada aconteceu. Mas no sétimo dia, após fiel obediência, os muros desabaram. Sua descoberta pode não acontecer hoje, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando nos bastidores. Continue confiando, continue orando e continue acreditando, porque o tempo de Deus é sempre perfeito. Quarto, deixe de lado o medo e dê um passo à frente com coragem. O medo é uma das maiores armas do inimigo contra nós, mas Deus nos chama a andar pela fé. Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: Portanto, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o sustentarei com a minha destra justa. O inimigo quer paralisar você de medo, mas Deus quer capacitar você com fé. Quando entendemos que Deus luta por nós, não precisamos mais viver em ansiedade. Podemos avançar com ousadia, sabendo que estamos cobertos pela sua proteção e amor. Finalmente, louve a Deus antes que a vitória chegue. Este é um dos maiores atos de fé. Em Atos capítulo 16, versículos 25 a 26, Paulo e Silas foram presos, mas em vez de se desesperarem, orou e louvou a Deus. E no meio da adoração, as portas da prisão se abriram. O elogio muda nosso foco do problema para o solucionador de problemas. É uma declaração de que não importa o que enfrentemos, confiamos que Deus já está resolvendo as coisas para o nosso bem. Se você está em uma batalha agora, anime-se. Deus está lutando por você. Você não precisa carregar esse fardo sozinho e não precisa confiar em sua própria força. Coloque-o aos seus pés, confie em seu poder e observe como ele se move de maneiras além da sua imaginação. Sua vitória pode não acontecer da maneira que você espera, mas tenha certeza, ela virá da maneira que for melhor. Agora quero ouvir de você. Você já experimentou Deus travando uma batalha por você? Compartilhe seu testemunho nos comentários abaixo. Isso pode encorajar alguém que precisa deste lembrete hoje. E se esta mensagem falou com você, aperte o botão curtir, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Deus o abençoe e que você caminhe na confiança de sua vitória